Salve, salve, turma boa! Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso conhecimento aqui um pouquinho sobre barreiras à entrada. E hoje a gente vai tratar dos modelos analíticos e analisar 4 formas de como as empresas constroem barreiras à entrada. Vem comigo aprender mais. Pois é, a gente vai trabalhar um pouco nos modelos analíticos de barreiras à entrada, e aí, sem mais delongas, vou ficar pequenininho aqui, rapidinho, para que a gente comece a trabalhar, a entender as 4 formas em como as empresas se organizam para, internamente, a indústria, né? Na indústria, para impedir qualquer um, qualquer outra empresa ou a concorrência potencial a tomar parte da festa do lucro de uma indústria. Então, são 4 perspectivas que a gente vai trabalhar aqui. Uma é na perspectiva de vantagens de custo, né? Vantagens absolutas de custo que a empresa incumbente pode ter. Então, isso é uma perspectiva. Na outra perspectiva, das fontes de barreiras à entrada. Na outra perspectiva, a gente vai ter economia de escala. As empresas são detentoras de economia de escala. A terceira perspectiva, diferenciação de produtos, como já foi falado na aula anterior, diferenciação de produtos como fontes de barreira à entrada e também de modificação da estrutura de mercado. E, por último, requerimentos de capital, que significa a quantidade de capital necessária para investir e se instalar de forma competitiva em um dado mercado. Então, as fontes de barreiras à entrada, a gente vai começar explicando por meio de alguns gráficos essas duas fontes absolutas, existência de vantagem absoluta de custo e a existência de economias de escala, que são partes das barreiras à entrada. Então, voltando aqui, já deixando vocês mais tranquilos, sem a minha ilustre figura, imagem na aula, já vou aqui direto mostrar um conceito, o primeiro conceito para fazer base, para ter base, para a gente analisar as vantagens absolutas de custo, como as empresas se comportam e a existência de economias de escala. Lembrando que, vejam, o modelo que a gente está analisando é estrutura, conduta, desempenho. A gente está na análise estrutural dos mercados, na estrutura. Ocorre que a gente já vem da aula anterior de diferenciação. Diferenciação e essas barreiras à entrada, elas impõem também comportamentos à empresa, estratégia. Então significa que há uma relação de causa e efeito, né? Eu tenho uma determinada estrutura de mercado que exige uma determinada estratégia, o padrão de concorrência, certo? Então veja, existe uma relação. Então vou falar aqui bastante de comportamento quando eu estiver explicando os modelos aqui, vou falar bastante do comportamento das empresas. Então, a começar com o modelo conceitual inicial do preço limite. Ora, o preço limite é um preço que as firmas incumbentes, imagina, as firmas já estão na indústria, estão instaladas e têm uma concorrência potencial uma galera querendo entrar. E aí o preço limite nada mais é do que um preço tal que seja acima do preço competitivo, ou seja, que seja menor do que essa linha, é maior do que essa linha aqui. Imagine que essa linha aqui, a continuação dela, seja um preço competitivo desse mercado, e o preço limite ele vai estar acima, né? Está aqui acima desse preço competitivo. Então, o preço competitivo está acima, preço limite, desculpa, está acima do preço competitivo daquela indústria, mas, contudo, entretanto, ele está abaixo, ele estará abaixo dos custos médios que as empresas entrantes possuem, né? As empresas entrantes, elas não entram de graça. A gente já viu nas definições de barreira de entrada que existe custo de entrada. Existe um custo de entrada. Todos os autores eles preveem um custo de entrada, né? Então,
o preço limite ele prevê esse custo de entrada e se posiciona e é posicionado pelas empresas abaixo do custo de entrada, um pouco abaixo do custo de entrada, mas acima do preço competitivo daquela indústria, porque senão os incumbentes não teriam lucro, né? Outra suposição importante na análise seguinte que a gente vai fazer, nas análises seguintes, é a entender o longo prazo como dois curtos prazos, uma sequência. Um primeiro curto prazo pré-entrada e o segundo curto prazo pós-entrada. Então a empresa pode estar com preço pré-entrada e outro preço pós-entrada. Então tem dois curtos prazos aí, né? E as empresas estabelecidas, elas podem estar se comportando em relação a seus preços dessas três formas. Ou definindo seus preços como preço competitivo, certo? Isso vai implicar nas formas de entrada, a gente vai ver daqui a pouco. Ou a empresa pode maximizar o lucro no curto prazo, ou seja, naquele curto prazo, ela pré-entrada, no curto prazo pré-entrada, ela bota o preço mais alto possível, porque sabe que vai ganhar tudo, mas depois que a empresa entrar, ela vai ter que acomodar de alguma forma, que o entrante chegar. Então, o cara está sozinho ou está com pouca gente e bota o preço dele lá em cima para evitar ter prejuízo no segundo curto prazo, pelo menos. Então, ele joga o preço lá para cima e vamos fazer dinheiro. E por fim, ela vai ter um preço limite, que é aquela situação em que a faixa de preço entre o preço competitivo e o preço limite, ele tem um range ali, né, uma faixa de preço que sai ajustando a depender da disputa competitiva que vai ter com a entrante, ok? Então vamos lá, vamos adiante. Bom, aquele, aquelas condições que eu falei antes vão dar 4 situações de entrada, certo? Veja só, se a entrada for fácil, o oligopólio é competitivo, outras barreiras, outras situações de mercado permitem a entrada, o cara vai, quando a entrada acontece, você joga o preço competitivo e ninguém tem lucro, né? E o entrante, ele sabe disso, se a empresa é incumbente, ela tem condições de jogar um preço competitivo ou não. Quando joga um preço competitivo, todo mundo sai perdendo. Então, mas é uma condição, é uma situação de entrada que a gente está chamando aqui de entrada fácil. Outro tipo de entrada é essa ineficazmente impedida, ou seja, o cara até segura por um período e naquele período que ele segura, ele joga os preços do jeito que for, mais alto possível, para poder ter a maior parte de lucro possível no primeiro período, no primeiro curto prazo. Então, ele maximiza o lucro no primeiro período e depois, se tiver entrada, você tem um lucro menor de qualquer forma. Então, na média, o termino o preço limite é menor que o lucro máximo de curto prazo, né? Uma outra condição é a entrada, outra situação, né? A entrada eficazmente impedida. Esse sim, de fato, você impede o cara entrar e tem um preço limite ali que está mais baixo e não tem como o outro entrar porque o custo dele é alto, né? Tem algumas indústrias que é desse jeito. Principalmente aqui exigem muita logística, aqui exige muita tecnologia e por aí vai. A gente vai conversar mais ao longo do... Isso daqui eu estou só montando um modelo mais teórico mesmo para poder depois entrar com os exemplos, né? E por fim, uma entrada bloqueada é porque aí o cara sabe que ninguém vai entrar, ele tem condições de bloquear a entrada e aí vigora um preço de curto prazo máximo, menor que o preço limite, mas ele está ali sabendo que vai faturar bastante, porque raramente alguém vai entrar, ele bloqueia, ele consegue bloquear ali de alguma forma a entrada. Então, são 4 situações possíveis que vão definir os comportamentos das empresas. Veja, de novo, eu estou falando em comportamento, em estratégia, né? A gente está entendendo sobre
a estrutura, mas eu também estou falando aqui de comportamentos. Então vamos lá. Primeira condição de barreiras à entrada, de fonte de barreira à entrada, que são as vantagens, a existência de vantagens absolutas de custo dentro da empresa. Então a empresa tem custo mais baixo por estar lá dentro, já está incumbente, já diluiu o investimento, já tem domínio de tecnologia, né? Dentro daquela já tem rendimentos crescentes ali e tal. Mas tem gente na fila para entrar. Quem vai entrar é o mais eficiente, né? Tem uma fila de entrante, mas o cara melhor, mais bem estruturado é o que vai realmente fazer investimento numa planta nova ali naquela indústria, né? Isso é muito comum, a gente pode ver na questão, por exemplo, dos supermercados, do varejo supermercadista, né? Então, às vezes tem todo mundo que quer crescer, todo mundo quer entrar no mercado, mas quem vem de fato são as grandes redes que tem condição tanto de gestão, condição de capital, condição de eficiência de operação, de economias de escala na compra, né? As economias pecuniárias, eles têm já os contratos com o fornecedor. Então, tem uma série de questões que já tornam essa empresa mais eficiente. Então, ela entra, né? Então, bom, e aí as incumbentes, como é que fazem? Qual é o jogo, né? Geralmente as entrantes ela tem um custo maior do que quem tá já no mercado. Então, isso é um fato. Então, quando você tem isso, é às vezes impede a entrada por um período, né? E as empresas incumbentes podem ter um lucro extra, né? Então, ela impede a entrada por um período de um rival, certo? Mas não mantém por longo prazo esse impedimento, né? Bom, e aí o que é que gera essas vantagens absolutas de custo? Um acesso aos fatores produtivos, ou acabei de falar, né? Você pode ter uma mina específica, a empresa pode ter uma mina e isso domina aquele mercado e ninguém pode explorar, né? Ela tem um contrato de fornecedores exclusivo que o concorrente não pode ter, e com isso ela pode conquistar preços mais vantajosos, preços finais mais vantajosos junto aos consumidores. Ela já tem todo o aprendizado de como aquele mercado opera, certo? Ou ela simplesmente tem o acesso, por exemplo, à mão de obra super qualificada, consegue pagar salários melhores, e isso impede que o entrante tenha a eficiência necessária para reduzir seus custos. Então, são essas imperfeições, mercado de fator, mercado de mão de obra é um mercado de fator, né? Mercado de fator pode ser um mercado de capitais. Por exemplo, uma empresa nova que não tem ainda ação listada em bolsa e não consegue se capitalizar. Obviamente que o custo do capital dela vai ser bem maior do que um GPA, um grupo Pão de Açúcar que já está instalado. Então, isso também é algum tipo de imperfeição no mercado de fatores, porque não tem igualdade de armas na concorrência. E aí, como vocês podem ver aqui, quer dizer, você tem um custo da entrante, né, o custo da incumbente, que poderia chegar até o preço competitivo, só que ela não faz isso, ela tem um preço limite ali e por conta dessas vantagens que ela pode ter, né? Como eu já tinha falado antes, e o Stigler tinha bem posto, isso daí é complicado por conta da tecnologia, né? Eu posso sobrepor isso daí com questões tecnológicas e termina sendo por um período só o impedimento à entrada e não é uma coisa estável no tempo, né? E a gente vai ver depois que estável no tempo só com inovação, que aí torna a briga as barreiras dinâmicas, que é o próximo entendimento nosso, que é como a inovação altera a estrutura de mercado. Exatamente quando a gente bota dinâmica na brincadeira e a gente vai ver que essas fontes estáticas, elas podem ser sobrepostas com inovação. Mas vamos adiante.
Então, essas vantagens absolutas de custo são consideradas da própria estrutura, das condições de oferta e demanda, ela termina favorecendo a construção dela, né? E aí pode ser modificada por estratégia, né? Integração vertical, por exemplo. Se o entrante desenvolver uma nova fonte de insumo ou um novo fornecedor e ele ter exclusividade, ele pode entrar, ou se o incumbente fizer a mesma coisa, né? Ou o incumbente pode fazer aumentar a oferta, como a gente está chamando aí, de proliferação de produtos, ou seja, botar a marca em vários produtos, tal, para poder. É muito comum nas indústrias de consumo, né? Unilever, né? Ela consegue fazer isso porque ela produz do sabonete, pasta de dente, a produto de limpeza de casa, a produto de limpeza industrial, né? Há alguns produtos alimentícios, então você termina tendo ocupa grande parte dos supermercados simplesmente porque você constrói barreiras com proliferação de produtos, né? E, como eu falei, pode ser anulado por inovação, né? A segunda fonte que a gente vai tratar aqui são as economias de escala. São barreiras à entrada decorrente de economias de escala, ou seja, de tamanho de empresa. Por isso que a escala mínima eficiente, que está aqui, ó, escala mínima, esse M aqui é escala mínima eficiente, ou seja, esse ponto aqui, essa escala mínima eficiente, é o menor custo possível para se produzir naquele mercado, né? É o tamanho menor possível. Então, como é que só vale a pena entrar no mercado se eu chegar na escala mínima eficiente? Qualquer escala de produção anterior à escala mínima eficiente, eu estou chamando de escala subótima. Essa é a escala ótima de produção. Qualquer escala anterior a essa é a escala subótima. Então, as empresas podem entrar com escala subótima, né? Nesse modelo, nessa forma de economia de escala. O cara pode pensar o seguinte: bom, é muito custoso, posso fazer testes para entrar na escala mínima eficiente. Então eu vou tentar entrar com escala subótima. Ocorre que se ele entrar com escala subótima aqui para cima, o custo dele vai ser menor do que o incumbente, maior, desculpa, que o incumbente. É exatamente isso que deve ser evitado, né? A estratégia de entrada, você entrar com um custo maior do que o seu concorrente que já está instalado, que já tem base de clientes, aí não dá. Você tem que entrar com custo para poder bancar ele no preço, né? Então, por isso que é uma possibilidade pouco realista. E aí você tem uma entrante, então, bom, se é pouco realista a entrada com escala subótima, eu posso entrar dentro, obedecendo ou num tamanho ótimo, né? E o tamanho ótimo seria eu construir uma planta. A ideia é ter uma empresa do tamanho da escala mínima eficiente. O problema é o seguinte, que escala mínima eficiente, às vezes, é, é o quê? 10% do mercado, 5% do mercado, não mais que isso. Às vezes tem de 3 a 5% do mercado. Ou seja, o mercado é muito maior do que o tamanho das empresas. Então, no fundo, você termina entrando de qualquer jeito. Mas, enfim, considerando que a empresa entre, se proponha a fazer na escala mínima eficiente. Aí você tem de quem está dentro, de quem já está incumbente, eu tenho duas condições de resposta ou não resposta. A não resposta em quantidade, ou seja, vou brigar por preço, e a não resposta é por preço, ou seja, vou brigar em quantidade. E aí eu quero fazer um parênteses. Aqui a gente nós vamos, nesses modelos, sempre usar como variáveis estratégicas preço e quantidade, né? É uma linha mais ortodoxa da economia industrial, então vai trabalhar com as variáveis únicas, preço e quantidade. Quando a gente avançar mais no entendimento de como as empresas se comportam, a gente vai flexibilizar
né, essas hipóteses. Mas, por enquanto, as variáveis estratégicas são preços e quantidades. Por isso, nós temos dois comportamentos, né? Ou a gente ajusta preço e não quantidade, ou a gente ajusta quantidade e não preço. Então, vamos lá. Sobre não resposta em quantidade, né? Como é que fica essa brincadeira? Eu já suponho a entrada. Eu não, né? O modelo. O modelo supõe a entrada. Há uma entrada, só que a firma faz o quê? Bom, eu não vou a incumbente, né? Não, a gente não vai baixar, não vai diminuir quantidade. Eu vou manter a quantidade, né? Mantendo a quantidade e a outra entrando, significa que vai aumentar a oferta global da indústria, né? E aí o preço limite vai me permitir o lucro para a entrada e vai ter uma demanda lá que, se o cara entrar baixando o preço, ele vai aumentar. Desculpa, como não, exato. Ele vai ter que entrar baixando o preço e isso vai impactar nos custos, encobrir os custos dele, né? Então, quanto maior for a relação da escala mínima eficiente e a demanda da indústria, ou seja, se a escala mínima for próxima da demanda, eu acabei de falar que normalmente as escalas mínimas eficientes, né, já foram feitas várias pesquisas sobre isso, e se mostra, o livro do Carlton Perloff, em inglês, está disponível na internet para quem quiser. Ele, alguns estudos lá mostram, ele tem como exemplo, que não mais de 3 a 5% da escala mínima eficiente é o tamanho do mercado. Então, o mercado de 100%. Então, a escala mínima eficiente dá de 3 a 5%. Então, é muito pequeno em relação ao tamanho do mercado. Contudo, se essa escala mínima eficiente, quase um oligopólio natural, for próximo ao tamanho da demanda, obviamente vai ficar difícil para um novo entrante entrar com custo baixo. Desculpa, com custo alto e preço baixo. Então, isso impede a entrada. Mas como não é assim que funciona, a escala mínima eficiente é muito pequena em relação ao mercado como um todo, aí, normalmente, numa situação como essa, o cara vai ganhar dinheiro, fazer dinheiro antes da entrada, porque depois ele vai ter que ajustar preço, né? E pode ter um sucessivo corte de preço, e aí entra mais ou menos, eu vou falar aqui como economista mesmo, um modelo de Bertrand com produtos homogêneos com sucessivo corte de preço, que o preço final tende ao competitivo. Então, essa é a ideia dessa barreira entrada por economia de escala. É meio ingênua a coisa, né? Mas, enfim, não resposta à quantidade é uma situação possível. O cara vai responder por corte de preço para tentar ver e se a empresa for grande, a incumbente, a que já está instalada, for grande, a outra que vai entrar tem que entender qual é a forma que o que está instalado se propõe a cortar preço. A gente explica melhor isso quando estuda teoria dos jogos, né? Mas esse é um modelo interessante para poder ter a noção de como as empresas se comportam diante da ameaça à entrada. Uma outra condição é não resposta a preço, né? Então, não resposta a preço implica em cortes de quantidade, ou seja, o incumbente vai cortar a quantidade acomodando o preço, acomodando a entrada. Desculpa, acomodando a entrada. O cara corta a quantidade e deixa o preço rolar. Mais ou menos como o oligopólio de Cournot, né? Ele acomoda a entrada e diminui a quantidade para tentar não baixar tanto o preço. Não deixa o preço rolar, não. Ele tenta acomodar a entrada para não baixar o preço, porque ele sabe que se aumentar a oferta vai cair o preço. Aí sim é um Cournot de jogo simultâneo, que o cara joga a quantidade e espera que o preço se ajuste no mercado. Aqui não. Ele dá corte na quantidade para que a produção do incumbente mais a produção do entrante não
seja muito diferente da produção do primeiro curto prazo pré-entrada. O que diz a teoria é que isso é muito pouco plausível, a acomodação a entrada logo de cara sem nenhuma reação. Não é normal isso, né? É, a não ser com mercados competitivos e também, né, em oligopólios mais competitivos e cuja taxa de crescimento da indústria esteja alta. Crescimento da indústria não, do mercado, da demanda. A demanda esteja crescendo numa taxa maior do que a capacidade de investimento das firmas, aí sim você tem acomodação de entrada, porque termina a empresa incumbente também produzindo no seu limite e a entrante pode entrar porque vai ter gente para comprar, afinal de contas o mercado está em crescimento. Bom, isso posto, a gente chega ao fim de mais uma aula para tentar mostrar o desdobramento da, das barreiras, da construção das barreiras à entrada. Nós trabalhamos com duas fontes agora, nós iremos trabalhar com mais duas fontes na próxima aula, e eu venho aqui agradecer muito a presença de vocês, porque essa aula é mais densa, trabalha com mais conceito, mais interrelações, típico da análise econômica de mercados. É aí onde está a beleza, né? Quem entende isso consegue bater o olho e entender como é que os mercados se comportam, e aí tem menos chance de errar na hora de abrir sua empresa, investir, fazer seus investimentos em empresa, entender como é conduzir uma empresa na realidade econômica do dia a dia, né? No trabalho, na labuta, como empreendedor. Então, conto com vocês na próxima aula e agradeço a presença de vocês aqui. Valeu, até a próxima!